Olá, essa é a TV IBO e neste momento nosso programa Faiez Barmat. Eu sou médico, otorrinolaringologista, especialista em otologia, que são os distúrbios da audição. Então, eu vou usar esse nosso programa para tirar todas as dúvidas dos nossos pacientes sobre os problemas mais comuns de audição, do equilíbrio, sobre zumbido. Então, fiquem à vontade, participem, enviem as questões, as dúvidas mais comuns. Estarei aqui à disposição de vocês para responder todas essas questões. Olá, sejam todos muito bem-vindos à TV IBO. Esse é o nosso canal que tem o objetivo de oferecer informações de qualidade para todos vocês. Orientações, como prevenir doenças, orientações de como tratar as doenças mais comuns da área de ouvido, nariz e garganta. Acompanhe-nos aqui na TV IBO e em nossas mídias sociais. Você conhece alguém que tem uma orelhinha um pouco mais aberta? A gente chama isso de orelha em abano. Eu sou o Dr. Vande Diniz, médico otorrinolaringologista, especialista em cirurgias de orelha de abano. O paciente que sofre da orelha de abano se incomoda muito com isso, sofre bullying na escola, muitas vezes os amiguinhos, os coleguinhas e até os familiares ficam tirando sarro desse paciente. Isso pode ser resolvido. Existe uma cirurgia chamada de otoplastia, que é a cirurgia plástica das orelhas, que a gente pode corrigir a orelha em abano. A cirurgia de otoplastia pode ser realizada a partir dos 8 anos. E é interessante que a gente aguarde a criança chegar a essa idade por dois motivos. Primeiro, pelo crescimento da orelha, que finaliza ali em torno de 8 anos. A gente não espera que a cartilagem da orelha cresça após essa idade. E segundo, pela maturidade da criança. Então, a criança com 8 anos, ela já está um pouco mais madura, ela já consegue entender que isso pode ser um problema para ela mesma. Então, a própria criança já começa a pedir para corrigir essa alteração. Então, se você conhece alguém que tem a orelha em abano, se seu filho tem, se você tem algum parente que tem a orelha em abano, a gente pode resolver através da otoplastia, a partir dos 8 anos de idade.
Recebi uma outra pergunta muito inteligente. Doutor, existem mesmo cristais no labirinto? A resposta é sim. Existem cristais no labirinto. Existem proteínas que, em casos de vigências de trauma ou uma infecção mais grave, elas podem se desprender de partes do labirinto e percorrer o labirinto, gerando uma desinformação para o cérebro e gerando uma crise de tontura. Daí a importância de se fazer o reposicionamento dos cristais, que é quando muitas vezes o médico ou fisioterapeuta faz a manobra para reposicionamento dos cristais no labirinto e o paciente apresenta melhora dos sintomas de tontura. Para essa resposta e para qualquer outra, por favor, entrem em contato com as nossas mídias sociais, enviem suas perguntas. Participem da nossa TV IBO. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Fará, sou otorrinolaringologista aqui do Instituto Brasileiro de Otorrino e vim tirar uma dúvida aí de muita gente. Você sabe o que é adenoide? Adenoide nada mais é do que um tecido que todo ser humano tem, que fica lá no fundo do nariz, né? E que é um tecido imunoprotetor. Então ele tem células de defesa ali dentro. Quando o paciente é muito alérgico ou quando ele tem um fator genético muito importante, essa adenoide, esse tecido que fica lá no fundinho do nariz, ele pode crescer, ficar muito grande, principalmente na primeira infância, na criança, né? E isso causa uma obstrução nasal muito forte. A criança acaba roncando à noite, respirando muito pela boca, e se esse problema não for tratado, resolvido, ao longo do tempo, essa criança pode desenvolver alterações crâniofaciais, esqueléticas, alterações dentárias, alterações cognitivas, de crescimento pondoestatural. Então, a adenoide, apesar de ser um tecido que é de defesa a princípio, se ela tiver alterado, ou seja, se ela tiver muito grande, ou até mesmo se ela estiver infeccionando com frequência, essa criança pode ter prejuízos ao longo de toda a sua vida, inclusive ser um adulto com problemas em decorrência disso. Então, se você tem em casa uma criança que dorme mal, que ronca, que respira pela boca, que não está tendo um desempenho na escola muito bom, né, que vive o dia inteiro cansada, com olheirinhas, procure um otorrino de confiança que ela pode ter uma alteração nesse tecido que eu falei, que é a adenoide. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Olá, eu sou a doutora Daniele Cândia, sou otorrinolaringologista do Instituto Brasiliense de Otorrino e hoje vou trazer para vocês algumas informações sobre como você pode fazer a prevenção, né, de doenças demenciais e também surdez. Então, o que você vai fazer para um, com certeza vai favorecer a manutenção e a saúde do outro aspecto também. Então, levar uma vida saudável, né, dormir dentro ali das 7, 8 horas diariamente, buscar alimentos mais saudáveis, né, comida de verdade, praticar exercício físico, tudo isso vai favorecer uma saúde e uma longevidade do sistema nervoso central. E com relação à surdez, né, você não se expor a ruídos intensos e, se isso for necessário por conta de algum trabalho, você colocar um protetor ali, auricular, para que não afete, não envelheça o seu sistema auditivo de forma muito precoce. Então, legumes e verduras que têm ação antioxidante, né, os exercícios físicos regulares também têm ação protetora para o sistema nervoso central, atividades intelectuais como leitura de livros, música, né? Então, tudo isso vai estimular também o seu sistema nervoso central a se manter sempre vivo e ativo, tá bom? Então, essas são algumas orientações que são fundamentais para que você garanta a sua longevidade.
Olha que pergunta legal chegou aqui. Ó. Qual a idade ideal para a gente fazer otoplastia? Vamos entender o que é otoplastia. Otoplastia é a cirurgia plástica da orelha, quando o paciente tem a orelha em abano, que é aquela orelha abertinha. Isso é um tema extremamente na moda agora, tanto que a gente fala aí sobre o bullying. Existe uma lei agora que criminalizou o bullying, então a otoplastia é uma causa comum de bullying nas crianças. E é muito comum a criança chegar já manifestando essa vontade de fazer a cirurgia. A idade mínima para se fazer essa cirurgia é em torno de 8 anos. Existem alguns motivos para isso. O primeiro deles é que a partir dos 8 anos, a gente não espera que a orelha tenha um crescimento importante. Então, o crescimento da orelha já finalizou ali com 8 anos. A gente já pode operar que ela não vai crescer mais. Segundo motivo, a criança já tem um nível de entendimento, um nível intelectual, de entender o que está acontecendo, de entender que ela está passando por uma cirurgia. Esse é um motivo muito importante. E talvez o terceiro e mais importante é que essa criança já começa a notar. Então essa criança já consegue olhar no espelho, ela já tem uma noção de estética, ela já tem uma noção do que incomoda na própria aparência dela. Então, além dos amiguinhos ficarem tirando onda, fazendo chacota com a criança, a própria percepção dessa criança ali em torno de 8 anos já mostra aos pais a necessidade que a gente tem de fazer essa correção. Então, se seu filho se queixa aí de uma orelhinha aberta, os amiguinhos estão tirando onda dele, vem aqui com 8 anos que a gente pode corrigir. Bem-vindos à TV IBO. Eu sou Matheus Rodrigues Soares, otorrinolaringologista aqui do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia, e hoje eu vou conversar com vocês sobre a cirurgia das amígdalas nas crianças. Quando as crianças precisam retirar as amígdalas. É muito comum que algumas crianças apresentem ronco e respiração pela boca. Isso não é normal. As crianças não devem apresentar roncos noturnos nem respirar pela boca. Além disso, outro caso muito comum de necessidade de cirurgia são as infecções. Crianças que apresentam amidalites mais de 3, 4 vezes no ano, muitas vezes precisam de cirurgia. Então, se o seu filho apresenta roncos noturnos, respiração pela boca ou tem quadros de infecções recorrentes das amígdalas, precisa de uma avaliação com um otorrinolaringologista. Fique atento para mais conteúdos aqui da TV IBO. Em um recanto longínquo do nosso vasto planeta, onde os sons da natureza formam uma sinfonia única, encontra-se a grandiosa Floresta Amazônica. Um tesouro natural bem guardado no coração selvagem da América do Sul.
Neste oceano de vida verdejante que se estende por mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, a vida está presente em cada centímetro. Este reino selvagem pulsa com vida em todos os lugares e ainda apresenta segredos inexplorados. A Amazônia é onde a natureza reina suprema, onde o rugido imponente da onça pintada ecoa como um maestro guiando a orquestra da vida selvagem. Aqui, o canto melodioso das aves se entrelaça com o zumbido dos insetos, criando uma melodia natural que toca a alma. Um santuário de exuberância e vida selvagem, onde a natureza se revela em toda sua glória. Mais do que um simples conjunto de árvores e animais, é um ecossistema intrincado e interdependente, onde cada ser vivo tem um papel crucial a desempenhar. Desde as minúsculas formigas que trabalham incansavelmente no solo, até os majestosos jacarés que deslizam silenciosamente pelas águas, cada espécie contribui para a harmonia deste paraíso verde. Neste vasto santuário ecológico, a vida pulsa em cada folha, em cada gota d'água, em cada raio de sol que penetra na densa floresta. Prepare-se para uma jornada inesquecível, onde você se conectará com a natureza como nunca antes. Embora muitos a imaginem como um tesouro natural, sob domínio único, a floresta amazônica não pertence a um único país. Cerca de 60% dessa floresta magnífica está localizada no Brasil, mas ela também se estende por Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. É um imenso território que, se fosse uma nação, estaria entre as maiores do mundo, destacando-se como o mais diversificado ecossistema tropical do planeta. Seus rios serpenteantes, suas florestas densas e sua biodiversidade incomparável fazem dela um verdadeiro paraíso selvagem. Olá, tudo bem? Quem fala é o enfermeiro Renato Monteiro, do Instituto Brasileiro de Otorrino. Estou aqui para ajudar você. Você, quando passa pelo médico, o médico vai dar todo o suporte necessário a você, te explicando, te orientando, você ainda tem aqui no Instituto Brasileiro de Otorrino mais um suporte, é o elo de segurança. Eu sou o enfermeiro Renato Monteiro, sou enfermeiro-chefe responsável pela parte cirúrgica, que eu vou cuidar de você, que eu vou estar pegando o seu contato e sendo os olhos do seu familiar, os olhos daquela pessoa que você mais gosta, que está ali preocupado com você. E eu vou estar entrando em contato, falando assim que termine o procedimento cirúrgico, que correu tudo bem. E com isso, o Instituto Brasileiro de Otorrino leva até você esse elo de segurança. Mais uma forma de você estar seguro e acompanhado. Um forte abraço a todos vocês, um excelente dia, um beijo no coração.
Outra pergunta muito inteligente. Surdez súbita. O que fazer quando perceber os primeiros sinais? Bem, o próprio nome diz. Se você perceber surdez, algo súbito, deve procurar imediatamente o médico otorrinolaringologista. Por quê? Se for o caso de uma rolha de cerúmen ou uma infecção mais simples, o médico vai fazer o diagnóstico, vai remover, por exemplo, a rolha de cerúmen e você vai voltar a ter a sua audição normal. Porém, em casos de surdez súbita, é fundamental que vocês saibam que o quanto antes se iniciar o tratamento adequado, maior a chance de recuperar a sua audição. Ou seja, procure um médico otorrinolaringologista para que ele te examine, para que solicite uma audiometria e que faça essa audiometria o quanto antes e inicie o tratamento adequado o quanto antes, porque isso vai aumentar a sua chance de recuperar por completo a sua audição.
A floresta amazônica tem a capacidade de produzir cerca de 20% do oxigênio da Terra. Por isso, muitas vezes é chamada de pulmão do mundo. Essa afirmação é equivocada, porque a floresta consome quase todo o oxigênio que gera, em um ciclo contínuo e autossustentável de produção e consumo. É como se a selva respirasse profundamente, num ato de generosidade infinita. O clima da Amazônia é uma combinação de umidade e calor, formando uma verdadeira sinfonia. A umidade aqui não é apenas um detalhe, é a essência da vida. Estima-se que as árvores da floresta liberem diariamente cerca de 20 bilhões de toneladas de água na forma de vapor para a atmosfera. Esse vapor cria uma umidade palpável que envolve tudo, como um abraço quente e reconfortante. A floresta exala esse vapor, enchendo os pulmões com um ar denso e úmido a cada respiração. Mas não é só a sensação da umidade que define o clima da Amazônia. É também a sua importância vital para toda a vida que aqui prospera. A umidade sustenta os rios, transformando-os em artérias que irrigam a floresta. Ela também nutre a vegetação exuberante, permitindo que cada forma de vida seja beneficiada em sua essência vital. Esse ambiente úmido cria um microclima único, onde as temperaturas são moderadas e as chuvas são frequentes, quase que diárias. As chuvas constantes contribuem para um ciclo hidrológico complexo. A evaporação da umidade do solo e das plantas forma nuvens de chuva, que por sua vez alimentam os rios e riachos que serpenteiam pela floresta. É uma sequência contínua de evaporação e precipitação, um ciclo vital que sustenta a incomparável riqueza deste lugar. No coração dessa floresta vibrante reside um quarto de toda a biodiversidade do planeta. Com centenas de bilhões de árvores e milhões de espécies de animais, a Amazônia é adornada por uma infinidade de plantas, animais e micro-organismos, muitos dos quais ainda desconhecidos pela ciência. Olá, meus amigos, tudo bem? Recebi mais uma pergunta aqui. Toda sinusite é igual? Não, nem toda sinusite é igual. A gente tem vários tipos de sinusite. Tem a sinusite aguda, que é aquela que todo mundo conhece, que dá dor, dá febre, muita secreção, precisa às vezes tomar antibiótico. Isso é chamado de sinusite aguda. Ela é uma infecção, uma bactéria ou até mesmo um vírus pode pegar a sua via aérea e causar ela. Mas a gente tem também sinusites diferentes, como por exemplo a sinusite crônica, onde se formam pólipos, onde tem um fator genético associado, muitas vezes tem que fazer algum tipo de procedimento para poder tratar. Tem sinusites fúngicas, sinusites causadas por questões dentárias, sinusites causadas por trauma, né? Então temos N tipos de sinusite
E se você tem algum sintoma nasal que está te trazendo desconforto, não deixe de procurar o otorrino para avaliar, tá? A gente está aqui à disposição. Como funciona o implante coclear? Bem, queria agradecer a participação de quem fez essa pergunta. O implante coclear, ele é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o dispositivo eletrônico que mais melhorou a qualidade de vida do ser humano. Ele consegue reabilitar pessoas, bebês, aliás, pessoas de todas as idades, com perda auditiva profunda bilateral e fazer com que eles tenham a oportunidade de ter uma audição novamente. Imaginem vocês, todas aquelas pessoas que no passado eram chamados de surdo-mudos, hoje essas pessoas teriam a oportunidade da sua audição reabilitada. Então o implante coclear, ele funciona como um dispositivo eletrônico que se conecta até a cóclea, estimulando a cóclea e o nervo auditivo, fazendo com que o nosso paciente tenha a oportunidade de voltar a ouvir sons dos mais simples aos mais complexos. E você, já ouviu falar sobre o implante coclear? Tem mais alguma dúvida sobre o implante coclear? Manda essa dúvida para as nossas redes sociais e a gente vai poder apresentar ela aqui. O ouvido é o órgão responsável pela audição e pelo equilíbrio. Ele percebe os sons e envia a informação para o cérebro para que este responda de forma adequada. Imagine, por exemplo, que você escuta a sirene de uma ambulância. O ouvido vai enviar essa informação para o cérebro e este, por sua vez, vai enviar sinais aos músculos para irmos para um lugar seguro. O ouvido se divide em 3 partes: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo é formado por 2 partes: o pavilhão auditivo, que é a parte que recebe as ondas sonoras, o canal auditivo, que é a via pela qual o som viaja até chegar no ouvido médio. O ouvido médio é formado pelo tímpano e por 3 ossos: martelo, bigorna e estribo. Eles transmitem o som para a cóclea. Aqui também encontramos a trompa de Eustáquio. O tímpano é uma membrana que parece um tambor. Quando o som chega, o tímpano vibra e move a cadeia de ossinhos. Os ossinhos, martelo, bigorna e estribo, se movem e aumentam a vibração transmitida pelo tímpano. Depois, enviam este sinal amplificado para a cóclea. A trompa de Eustáquio comunica o ouvido médio com as fossas nasais.
A sua missão principal é regular a pressão do ouvido para que o tímpano possa transmitir a vibração do som até o nervo auditivo de forma adequada. A cóclea é uma estrutura elástica que se enrola em forma de caracol. É a responsável por transformar as vibrações que recebe do ouvido médio em impulsos elétricos e sinais nervosos, para enviá-las ao cérebro através do nervo auditivo. Para cuidar do seu ouvido, recomendamos não usar fones de ouvido por mais de 1 hora por dia e usá-los em um volume baixo. Olá, gente, tudo bem? Quem fala é o enfermeiro Renato Monteiro, sou enfermeiro-chefe do Instituto Brasileiro de Otorrino, estou aqui para ajudar vocês. Você que passa pelo médico, ele vai te informar todos os processos necessários, tudo o que vai acontecer na cirurgia. Chegando lá na cirurgia, você que está nervoso ou nervosa e está preocupado, o que vai acontecer? Vai chegar o enfermeiro-chefe, Renato Monteiro, vai falar com você, vai pegar o seu telefone, o telefone do seu acompanhante, que você os olhos do seu familiar. E aí sim, assim que termina a cirurgia, eu aviso que finalizou, que correu tudo bem. E isso forma-se o quê? Elo de segurança. Eu sou mais um elo de segurança. Isso o Instituto Brasileiro de Otorrino oferece a você, meus amigos, que estão aqui preocupados em fazer procedimento cirúrgico. Não tenha mais. Vem pra cá, que a gente vai cuidar de você. Você sabia que a respiração é um dos determinantes do desenvolvimento estético e funcional da face? Isso mesmo. Meu nome é Carolina Gambetta e eu vou conversar com vocês um pouco sobre isso. O desenvolvimento da face é determinado por fatores genéticos e ambientais. E o principal fator ambiental é a respiração nos primeiros anos de vida, especialmente entre os 3 e 6 anos de idade. A criança que respira pela boca neste período, ela tem uma posição inadequada da língua, adaptações musculares que vão causar alterações faciais, aquele queixo para trás, a maxila atrófica, o nariz estreito por dentro, uma hipotrofia da musculatura labial e da língua, que pode estar associada a alterações de fala e deglutição, o palato, o céu da boca alto e estreito, alterações de mordida, mordida cruzada, mordida aberta anterior. E essas alterações têm um impacto negativo não apenas estético, mas funcional, porque elas vão determinar uma via aérea posterior estreita. Então, aquela criança, o que acontece com aquela criança que respira pela boca, ronca, ali com 3, 4 anos de idade, e os pais optam por esperar a adenoide sumir? A adenoide vai sumir. A adenoide de todo mundo tende a diminuir com a idade e raramente está presente nos adultos de forma significativa. Mas as sequelas da respiração bucal, essas alterações de face e a via aérea estreita vão permanecer. Por isso é tão importante uma avaliação otorrinolaringológica precoce das crianças respiradoras bucais. Além disso, na maioria das vezes esses casos estão associados a distúrbios do sono, que também são muito importantes, mas isso é um assunto para outro vídeo.
Olá, gente, tudo bem? Passando aqui para dar mais um feedback sobre os nossos procedimentos cirúrgicos. Aqui no Instituto Brasileiro de Otorrino, você que vai realizar um procedimento cirúrgico, nós temos nosso processo de segurança, né? Esse processo de segurança é o quê? É que todos os nossos materiais são materiais nossos, do próprio Instituto Brasileiro de Otorrino. Nós levamos e cuidamos desses materiais com todo carinho e amor para que esse material seja esterilizado, preparado para o seu procedimento, juntamente com toda a nossa equipe multidisciplinar, médicos e enfermeiros cuidando de você, da sua cirurgia, para que tudo possa ocorrer conforme a vontade de Deus. Eu acredito nisso e que você esteja sendo abençoado pelas nossas mãos e as nossas mãos cuidando de você. Obrigado. Um forte abraço. Até mais. Meu nome é Luísa, eu sou médico otorrinolaringologista aqui do IBO e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o tímpano perfurado. Muitos pacientes me procuram no consultório querendo saber se existe alguma forma de reconstruir o tímpano. E sim, existe a cirurgia para a gente poder fazer essa reconstrução. A cirurgia a gente utiliza o próprio material do organismo para colocar no lugar da membrana timpânica e fazer aquele crescimento de novo. Então, se você foi uma criança que teve muitas infecções na infância, ou se teve algum trauma, por exemplo, com o uso de cotonete ou explosivo, tem correção. Então, é só procurar a gente que a cirurgia para reconstruir o tímpano ela existe e a gente faz ela aqui no IBO. Quanto tempo eu preciso de repouso após uma rinoplastia, a plástica do nariz? Eu sou o Dr. Vange Diniz, médico otorrinolaringologista, especialista em cirurgias de nariz, e nós vamos conversar sobre o repouso pós-operatório. A rinoplastia não é uma cirurgia que vai te causar grandes limitações,
Não é uma cirurgia que o paciente precisa ficar acamado, precisa ficar imóvel. Na verdade, você vai conseguir fazer a maioria das suas atividades sem nenhum problema. Atividades leves, por exemplo, atividades domésticas, até mesmo uma caminhada leve, você já pode fazer a partir do segundo ou terceiro dia. Atividades intensas, como uma atividade física, como um esporte, alguma coisa que vai exigir mais do seu corpo, essa a gente tem uma restrição de mais ou menos uns 30 dias, a depender de cada caso, de cada recuperação. O afastamento do trabalho, normalmente para o trabalho presencial, a gente pede um repouso de pelo menos 15 dias. Se você tiver a opção de trabalhar de home office, a gente pode te liberar bem antes disso. Tá? Dirigir, por exemplo, pegar um trânsito, levar um filho na escola, resolver uma coisinha ou outra, você pode fazer logo nos primeiros dias, isso não tem problema. O único cuidado que a gente recomenda ao dirigir é evitar os horários de muito calor, evitar os horários de muito trânsito e, quando for estacionar, sempre dar preferência às vagas de subsolo para que o carro não fique muito quente. Então, o pós-operatório da rinoplastia não tem grandes limitações. Normalmente, os pacientes lidam bem com isso. Olá, eu sou a fonoaudióloga Carolina Cardoso e trabalho aqui no Instituto programando o implante coclear e as próteses implantáveis. No mapeamento, nós realizamos um conjunto de procedimentos. Nós vamos avaliar o relatório do paciente, como que ele está na terapia, vamos avaliar o ganho funcional, que desempenho ele está tendo com esse implante auditivo, vamos avaliar se o dispositivo precisa de trocar cabo, trocar protetor de microfone. E principalmente vamos avaliar como está a parte interna e na programação vamos colocar uma qualidade sonora suficiente para que o paciente possa ter um melhor desempenho auditivo. Então não esqueça de avaliar se a sua programação do implante coclear está em dia e ir na sua fonoaudióloga fazer a programação. Quando não pode ser utilizado o implante coclear? Quando ele não é a solução para um paciente com uma perda auditiva neurosensorial severa profunda. São pouquíssimos os casos quando o implante coclear não pode ser utilizado, principalmente os casos em que o paciente ele nasce sem o nervo auditivo. E aí, nesse caso, existem outras soluções para que o paciente tenha sua audição reabilitada, como, por exemplo, o caso do implante de tronco cerebral, que, aliás, aqui no Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia, essa cirurgia já foi realizada também.
Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Fará, sou otorrinolaringologista, estou falando aqui na TV IBO. Hoje eu vim falar para vocês o que é o desvio septal, o que é essa estrutura, o septo nasal que tanto o pessoal fala. O septo nasal é uma estrutura que fica no meio do nariz, entre um lado e o outro, e divide as duas fossas nasais. Quando ele tem uma alteração, quando ele está mais para um lado ou para o outro, a gente chama isso de desvio do septo nasal. Esse desvio estreita uma das fossas nasais e acaba obliterando, obstruindo essa fossa nasal. O fluxo de ar não fica legal. Além disso, pode aumentar a chance de sangramentos, aumentar as chances de infecções recorrentes, como sinusites recorrentes, né? E, claro, atrapalha a qualidade de vida, a qualidade de sono, a pessoa não consegue fazer suas atividades adequadas. E por isso, a gente, como otorrinolaringologista, indica a septoplastia, que é a cirurgia de correção do desvio do septo nasal. Quando você tem esse desvio e faz a septoplastia, a melhora da qualidade de vida é imensa, né? A maioria dos pacientes falam pra gente, nunca soube como é respirar, agora eu estou aprendendo, né? Passou 20, 30, 40 anos sem respirar e agora realmente mudou a vida. Se você quiser avaliar o seu nariz, ver se você tem desvio de septo ou não, procure um otorrinolaringologista de confiança, principalmente aqui do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia. Um abraço. Bem-vindos à TV IBO, eu sou Matheus Rodrigues Soares, otorrinolaringologista aqui do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia. E uma pergunta que a gente recebe bastante dos nossos pacientes é se o nariz entupido ou obstrução nasal tem tratamento. E a resposta é que sim, tem tratamento. Claro, depende da causa. O nariz entupido pode ter diversas causas, desde uma rinite alérgica, um desvio de septo ou até mesmo pólipos nasais. Se você apresenta sintoma de nariz entupido, procure avaliação com um otorrinolaringologista. Fique atento para mais conteúdos aqui da TV IBO. Meu nome é Raíssa, sou fonoaudióloga. Todo paciente é candidato ao uso do implante coclear? Vamos lembrar que todo caso tem que ser avaliado pelo médico otorrinolaringologista e avaliar cada caso. Ou seja, pacientes que têm uma perda auditiva leve, moderada, não são pacientes que têm a indicação do uso do implante coclear. Ou seja, esses pacientes eles vão fazer o uso do aparelho auditivo convencional e os pacientes que têm perda auditiva severa profunda são candidatos ao uso do implante coclear. Porém, cada caso tem que ser avaliado pelo médico otorrinolaringologista, porque às vezes esse paciente pode ser candidato ao uso do aparelho convencional. Dúvidas? Coloque nos comentários.
Devemos repetir os exames de audição de quanto em quanto tempo? Em crianças em idade escolar, devemos realizar a audiometria anualmente. Em idosos a partir dos 60 anos de idade, também anualmente. E se você já tem perda auditiva, deve também realizar periodicamente os exames audiológicos como audiometria. É um teste simples e rápido e fácil de se realizar, para que assim consigamos sempre ter um diagnóstico mais preciso e o início de tratamento o mais rápido possível. Então, procure um médico otorrinolaringologista para que você tenha a oportunidade de realizar essa audiometria o quanto antes e o diagnóstico da perda auditiva, se realmente ela acontecer. Criança em investigação do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Precisa de avaliação do otorrino? Sim, meu nome é Carolina Gambetta e eu vou conversar com vocês sobre isso. Existem dois quadros muito semelhantes ao TDAH que são avaliados pelo otorrino. Que quadros são esses? O primeiro, mais comum, são os distúrbios do sono. Aquela criança que respira pela boca, ronca, tem o sono agitado. Muitas vezes os pais consideram que essa criança dorme bem porque ela dorme muitas horas, ela dorme fácil, mas na realidade a qualidade do sono é ruim. E a criança, diferente do adulto que dorme mal e fica sonolento, a criança fica agitada, irritada, com dificuldade de atenção, dificuldades escolares. Então o quadro ele pode sim se confundir. O segundo quadro é um transtorno no processamento auditivo central. O que é isso? A gente começa a escutar pelo ouvido, mas é o cérebro quem processa esse som. E é através desse processamento que a gente consegue perceber, discriminar e entender a fala. Quando a criança tem uma alteração no processamento auditivo central, ela vai ter características como distração, dificuldade de escuta, ela não consegue escutar uma historinha muito longa, dificuldade de memória, de atenção. Novamente, um quadro muito semelhante ao TDAH. Além disso, é muito comum a associação do TDAH com o transtorno do processamento auditivo central. Sim, porque o déficit de atenção prejudica a percepção sonora e o transtorno do processamento auditivo central prejudica o processo atencional. Então, veja como esses quadros todos são parecidos clinicamente, porém têm fisiopatologias muito distintas. Por isso, o tratamento vai ser muito diferente em cada caso. Daí a importância de uma boa anamnese, uma avaliação dos exames, para que a gente possa direcionar o tratamento adequado para cada paciente. Neste vibrante reino aquático, a vida se manifesta com toda a sua força e diversidade.
Entre as folhas flutuantes e nas águas agitadas, as piranhas encontram seu lar. Esses notórios peixes vagam em cardumes, desafiando as correntezas e explorando os recantos mais sombrios dos rios. Com dentes afiados e mandíbulas poderosas, são capazes de devorar suas presas em segundos. Sua voracidade e apetite insaciável lhes conferiram uma reputação temida entre os habitantes locais e os exploradores da Amazônia, uma fama que até inspirou vários filmes. No coração da Amazônia, as piranhas são mais do que apenas criaturas temidas. Elas são uma fonte vital de alimento para muitas comunidades ribeirinhas. A carne da piranha, rica e nutritiva, é valorizada tanto pelo seu sabor quanto pelos benefícios nutricionais. Para os pescadores locais, a captura de piranhas é uma tradição passada de geração em geração, uma habilidade que é parte fundamental da cultura e da subsistência dessas comunidades. Mas as águas amazônicas guardam muitos outros segredos além das piranhas. Nas profundezas dos rios deslizam as arraias de água doce, primas das arraias marinhas, que se adaptaram de maneira impressionante às águas da Amazônia. Com seus corpos achatados e discais, elas se movem com elegância através das correntes. Suas caudas espinhosas são tanto um meio de defesa quanto uma ferramenta de estabilidade. A camuflagem natural dessas arraias, com colorações que variam de marrom a cinza e padrões que se confundem com o fundo do rio, lhes oferece uma vantagem crucial tanto na caça quanto na fuga de predadores. Ao lado das arraias, nas águas turvas da Amazônia, nada o formidável pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Este gigante, que pode atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos, é facilmente reconhecido por suas escamas grossas e sua coloração verde-oliva e também marrom. Uma das características mais notáveis do pirarucu é sua capacidade de respirar ar, graças a uma bexiga natatória modificada que funciona como um pulmão primitivo. Esta adaptação permite que ele sobreviva em águas pobres em oxigênio, emergindo à superfície para respirar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Fará, sou otorrinolaringologista com especialização em medicina do sono. E hoje eu vou falar aqui na TV IBO para vocês. Vamos tirar uma dúvida de muita gente. Como saber se eu tenho apneia do sono ou não? A apneia do sono, na maioria das vezes, é uma doença silenciosa, mas quando ela está já em um nível mais alto, mais severo, a gente já tem alguns sintomas muito característicos. Se você é aquela pessoa que anda cansada, sonolenta, encosta em qualquer lugar e dorme, acorda, parece que nem dormiu direito, você é uma pessoa que pode ter apneia do sono. Se você é uma pessoa que ronca muito, que sua esposa já está querendo te matar, seu esposo está querendo te matar porque você está roncando toda noite, aquele ronco muito alto, você pode sim ter apneia do sono. Se você acorda com dor de cabeça, acorda com mal-estar, a memória não está legal, você não está conseguindo render muito no seu dia, você também pode ter apneia do sono. É claro, esse é uma suposição. Para ter o diagnóstico correto, a gente tem que fazer exames complementares e esses exames vão ser solicitados pelo seu médico. Então procure um médico de confiança, um otorrinolaringologista, um médico do sono,
para avaliar o seu caso, para ele fazer uma investigação completa, fazer um exame complementar com uma polissonografia e chegar ao diagnóstico e o tratamento depois da apneia do sono, tá bom? Um grande abraço para vocês. Olá, eu sou Raíssa, otorrinolaringologista, e eu vim aqui para falar com vocês que criança também tem apneia do sono, não é uma doença só do adulto, ok? E na criança ela traz uma série de prejuízos a curto prazo, como alterações no sono, um sono mais agitado, alterações no crescimento e no desenvolvimento, distúrbios alimentares, e também pode trazer alterações a longo prazo, como por exemplo, alterações crânio-faciais que não desenvolvem a maxila corretamente e favorecem ser um adulto roncador com apneia do sono, certo? É importante a gente observar nossas crianças durante o sono, porque se a criança ronca de vez em quando está resfriada, tudo bem. Se a criança ronca habitualmente, mesmo fora de quadros de resfriado, de infecções de via aérea superior, vale a pena investigar, vale a pena trazer aqui para a gente avaliar, ok? Olá, recebi mais uma pergunta aqui. Doutor Fayez, toda surdez tem cura? Bem, é uma pergunta muito inteligente e eu diria que a grande maioria das causas de surdez, sim, tem cura. Para aqueles pacientes com perda auditiva leve, moderada e severa, a gente trata essa surdez com o uso de aparelhos auditivos tradicionais ou, a depender da causa, cirurgias, como a cirurgia do estribo e outras cirurgias, porque muitas são as possíveis causas de perda auditiva. Para os casos de pacientes com perda auditiva de grau severo a profundo ou profundo bilateral, existe o implante coclear, que é um dispositivo eletrônico que se conecta até a cóclea e estimula o nervo coclear e o paciente, sim, pode ter a sua audição reabilitada. Então, a resposta para o nosso querido espectador é sim, nós temos tratamento para a surdez para a grande maioria dos casos. Eu diria que mais do que 90% dos casos dos pacientes com perda auditiva, sim, tem tratamento e podem ser reabilitados. Hoje no Minuto IBO nós vamos falar sobre doenças do nariz e dos seios paranasais. Meu nome é Matheus Rodrigues Soares, sou médico otorrinolaringologista aqui do Instituto. E hoje a gente vai responder a pergunta que é: meu nariz vive entupido
Tenho dor de cabeça todos os dias. Preciso de uma avaliação? A resposta é sim. As dores de cabeça são uma das queixas mais frequentes que a gente recebe aqui no consultório. É conhecido que dor de cabeça é um dos principais sintomas das sinusites, mas além das sinusites, tanto sinusites agudas quanto sinusites crônicas, existem outras doenças do nariz e dos seios paranasais que podem causar dor de cabeça, principalmente quando existe o contato entre algumas estruturas ali dentro do nariz. Por ser uma estrutura muito estreita, quando existe esse contato, isso pode ser uma das causas de dor de cabeça, alterações anatômicas, desvio do septo, aumento dos cornetos nasais. Então, se você tem dor de cabeça e nariz entupido, procure seu médico otorrinolaringologista para uma avaliação. Meu nome é Luísa, eu sou otorrino aqui do IBO e eu quero contar para vocês uma história que aconteceu comigo no consultório. Alguns dias atrás, um paciente chegou me contando que ele observou um colega conversando no telefone e usando o telefone na orelha direita. E ele pensou, nossa, como é que ele está usando o telefone na orelha direita? Porque eu só consigo usar na orelha esquerda. E foi aí que ele descobriu que tinha perda auditiva. Veio nos procurar, nós fizemos uma audiometria e vimos que ele não estava escutando da orelha esquerda. Se você tem um filho, o ideal é que a gente já comece a fazer essas avaliações auditivas em idade escolar. Então, pelo menos uma vez por ano, a gente precisa de avaliar a audição. Assim como a gente avalia também a visão, leva o filho ao oftalmologista, tem que trazer aqui no otorrino. Porque muitas vezes essa perda auditiva, principalmente unilateral, ela passa muitos anos despercebida. Então, por isso que é importante que a gente faça pelo menos uma audiometria anual. Olá, estou aqui mais uma vez para o Minuto IBO. Eu sou Larissa Claretti, médica otorrinolaringologista aqui do Instituto Brasiliense de Otorrino. E você sabia que aqui no IBO nós temos uma equipe multidisciplinar para cuidar de você? Temos otorrinolaringologistas, especialistas em nariz, especialistas em ouvido, otorrinos que tratam crianças, que tratam a parte do labirinto. Temos uma equipe extensa de fonoaudiólogas, especialistas em pacientes implantados, especialistas em voz, temos fisioterapeuta, temos também psicólogo. Então, aqui no IBO nós oferecemos um tratamento completo para o paciente. Você sabia disso? Se você está precisando de uma avaliação com otorrino, com fono, com fisioterapeuta ou com psicólogo, entre em contato conosco. Deixe aqui nos comentários a sua dúvida que eu respondo você. Essas criaturas emblemáticas da Amazônia criam um mosaico vivo e vibrante que transforma a floresta em um lugar de constante maravilha e beleza. Cada espécie, com suas características e comportamentos únicos, contribui para a complexa rede de vida que sustenta este ecossistema. Entre novembro e março, as chuvas diárias se intensificam. Os rios transbordam e as águas correm como veias pulsantes através da floresta, transformando a região em um labirinto de canais sinuosos e lagoas brilhantes, formando o ecossistema conhecido como várzea. É nesse cenário mutável que as capivaras encontram seu lar. Esses mamíferos sociais e aquáticos, os maiores roedores do mundo, adaptaram-se perfeitamente à várzea. Navegando habilmente entre águas rasas e ilhas flutuantes de vegetação,
As capivaras possuem patas palmadas, onde os dedos são unidos por membranas, formando uma espécie de palmilha, permitindo que esses animais se movam com facilidade pela água. Nas margens dos rios e lagos inundados da Amazônia, a capivara destaca-se com sua aparência dócil e comportamento sereno. Ela personifica a harmonia e tranquilidade nos ambientes aquáticos onde habita. Parecendo uma mistura entre um roedor e um pequeno hipopótamo, sua pelagem densa e áspera, variando em tons de marrom, oferece proteção contra os desafios da vida selvagem. Seus olhos expressivos revelam uma calma interior, enquanto suas orelhas estão sempre atentas aos sons da natureza e aos perigos ao redor, pois são uma das presas preferidas das onças pintadas. Na vasta e misteriosa Amazônia, onde a vida se revela em cada canto, habita uma das serpentes mais impressionantes do planeta, a sucuri, também conhecida como anaconda. Imponente e grandiosa, a sucuri reina nas águas calmas dos rios e lagos, exibindo um corpo maciço e robusto que pode chegar a até 9 metros de comprimento. Sua espessura é surpreendente, impressionando todos que a observam. Esta criatura desliza com graça e força pelas águas, verdadeira soberana das profundezas. A sucuri é uma predadora ágil e inteligente, capaz de capturar uma variedade de presas, desde peixes e anfíbios até mamíferos de porte médio. Ela se move silenciosamente, utilizando sua musculatura poderosa e habilidades excepcionais de natação para se aproximar de suas vítimas sem ser notada. Sua pele, adornada com padrões cintilantes e multicoloridos, brilha à luz do sol filtrada pelas árvores, conferindo-lhes uma beleza ao mesmo tempo sinistra e fascinante, além de uma camuflagem eficaz entre as sombras. Seus olhos pequenos e penetrantes vigiam o ambiente com uma frieza calculista, sempre em alerta. Bem-vindos à TV IBO. Eu sou Matheus Rodrigues Soares, otorrinolaringologista aqui do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia. E hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre sinusite. Vocês sabiam que alguns quadros de sinusite têm tratamento cirúrgico? Pois bem, as sinusites crônicas, que são aquelas em que o paciente apresenta nariz entupido, secreção no nariz, dor em face e até mesmo algum distúrbio de olfato, alguma dificuldade para sentir os cheiros, por um período maior do que 3 meses, são as sinusites crônicas. Esses quadros, na maioria das vezes, têm tratamento cirúrgico e necessitam da avaliação de um otorrinolaringologista. As telas prejudicam mesmo o desenvolvimento da linguagem ou é mais um terrorismo materno? Meu nome é Carolina Gambetta, sou médica otorrinolaringologista e vou conversar um pouco com vocês sobre isso. A linguagem, ela é na realidade muito mais ampla do que só a fala. Ela envolve várias habilidades de comunicação. Por isso, o ser humano só aprende a falar a partir do contato com o outro.
As telas, elas conseguem estimular áreas cerebrais que não estão relacionadas com a socialização e estimulam muito. As crianças podem até aprender algumas palavras, mas não aprendem habilidades de comunicação, portanto não aprendem a falar. O que acontece é que aos 2 anos de idade a criança sofre uma poda neural, ou seja, áreas cerebrais que não estão sendo muito utilizadas vão ser retiradas de funcionamento. Então, aquela criança que assiste muito a TV, ela vai ter justamente as áreas de socialização retiradas de funcionamento. Então, a TV não apenas não ensina, como atrapalha o desenvolvimento da linguagem. Além disso, ainda que as crianças não estejam assistindo a TV ligada no ambiente faz com que os adultos conversem menos entre si, conversem menos com a criança, e ainda prejudica muito a habilidade auditiva da criança. A criança, diferente do adulto, não tem a nossa capacidade de ignorar um ruído e prestar atenção em outro. Então, quando tem a TV ligada, a discriminação auditiva da criança cai muito, o que também dificulta no desenvolvimento da fala. Então, é ciência, não é terrorismo. Realmente, abaixo de 2 anos, as crianças não devem ser expostas à TV e, acima disso, com moderação. Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estrebo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala. Toda a cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Com essa complexa cadeia de eventos, há uma série de fatores que pode causar uma perda auditiva. A perda de audição pode variar de uma deficiência auditiva de grau leve a moderada, a perda auditiva total. Em geral, há 3 tipos principais de perda auditiva que se diferenciam, dependendo da parte do ouvido que foi afetado, seja o ouvido externo, médio ou interno.